Bom dia, que Deus esteja abençoando você, que Deus esteja abençoando sua vida. Quero cumprimentar todos que estão assistindo em casa e deixar um abraço àqueles que vão assistir depois o vídeo. Alguns irmãos que não conseguem assistir ao vivo sempre assistem em outros horários. O importante é que você participe. Quando não é possível estar aqui, que você consiga participar de alguma maneira. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus, especificamente que venha nos edificar por meio da sua palavra. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e pedimos que o Senhor se mova no nosso meio, que o Senhor nos edifique por meio da tua palavra, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos ajude a andar por caminhos bem firmes, que são os caminhos da tua palavra, que nossos pés estejam bem firmados na palavra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando no nosso curso de doutrinas básicas, estamos conversando sobre a autoridade da palavra de Deus. O que isso quer dizer? Que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. As escrituras do Antigo e do Novo Testamento foram produzidas por uma intervenção de Deus na vida de homens e mulheres que viveram a sua fé, que tiveram comunhão com Deus, que tiveram experiências com Deus, e Deus preparou essas pessoas para registrarem as suas experiências, registrarem a história e registrarem as revelações que Deus deu a elas no passado. E assim que nós temos as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, a palavra de Deus é viva, ela é inspirada por Deus, ela é a verdade de Deus para as nossas vidas, aquilo que Deus tem de melhor para nós, aquelas orientações de Deus para que a nossa vida caminhe da melhor maneira possível e a gente possa agradar o Criador. Todas essas coisas estão reveladas na palavra do Senhor. E nós começamos o nosso curso com uma afirmação, que Deus exige de nós um tipo de fé. Deus espera de nós um tipo de fé. Que fé é essa? Primeiro, a fé nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento, que são a revelação do Senhor para nós, e a fé em Jesus Cristo como nosso único Senhor e nosso único Salvador. Quando você lê a Bíblia, você percebe que Jesus Cristo é a personagem central do Gênesis até o Apocalipse. Jesus está em todas as páginas da Bíblia, de alguma maneira ali, ou direta ou indiretamente, porque Ele é o centro da história, da humanidade, o próprio Deus que se tornou um ser humano. Então é Jesus que dá sentido para a história. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós aprendemos a verdadeira história. O verdadeiro sentido da história está em Jesus. Por isso que lá no Apocalipse, quando João tem aquela visão do livro, escrito dos dois lados e selado, João começa a chorar, porque não tem ninguém no mundo, não tem ninguém no universo digno de tomar o livro nas mãos e quebrar os seus selos, abrir os seus selos. A ideia do livro ali eram os livros antigos, que eram na forma de rolos, e esses livros eram selados, ou seja, se pingava a cera quente e colocava-se ali uma espécie de um carimbo nessa cera, e isso lacrava um documento. E a ideia é essa: para alguém abrir aqueles selos teria que ser uma pessoa digna, e não tem ninguém digno, até que aparece um cordeiro, o cordeiro que foi morto mas está vivo, e esse cordeiro ao mesmo tempo é o leão da tribo de Judá. Então a representação ali do Messias, o Messias é o único digno, é o único sem pecados, que pode abrir os selos e abrir o livro. Por quê? Isso quer dizer o seguinte, que entender a história
perceber o verdadeiro sentido da história só é possível através de Jesus. Jesus é o centro da história. Mas hoje em dia tem tantos ensinamentos, tantas religiões, tantos modos de pensar, tantas maneiras de enxergar a vida, e a gente tem comentado com uma certa frequência que a nossa cultura mudou. Nossa cultura nos últimos anos, nas últimas décadas, vem mudando, especialmente a cultura oriental, porque a cultura oriental, a cultura ocidental, ela foi por muitos séculos fortemente influenciada pelo cristianismo. O cristianismo influenciou as culturas e as sociedades, mas a gente vem percebendo de algumas décadas para cá que a cultura ocidental, de modo geral, vem rejeitando os valores e princípios cristãos e vem abraçando valores e princípios do paganismo. Ou seja, a sociedade ocidental está voltando ao passado, está caminhando para trás, abraçando aquelas crenças, aqueles valores, aquelas práticas que foram abandonados por todos aqueles que abraçaram a fé cristã. E parte da culpa disso ter acontecido foi culpa da igreja mesmo, porque a igreja, falando assim de uma maneira genérica, a igreja falhou na sua missão, muitas vezes. Em muitos momentos a igreja não assumiu o evangelho na sua vida. Por muitos séculos, os cristãos aderiram à igreja, mas eles não permitiram que a sua vida fosse transformada pelo evangelho, de tal maneira que nós chegamos num ponto em que algumas pessoas têm dito que o cristianismo não deu certo, e nós estamos caminhando para uma sociedade pós-cristã. Mas não é que o cristianismo não deu certo, é que o tipo de cristianismo que muitos cristãos produziram é que não deu certo, porque eles abandonaram a palavra de Deus, permitiram o sincretismo, permitiram que o seu modo de vida não fosse um modo de vida coerente com o evangelho. Mas nós temos que entender que muitas pessoas não lerão a Bíblia, as pessoas lerão a vida dos cristãos. Então, se nós não estamos encarnando os ensinamentos de Jesus que estão na Bíblia, as pessoas ao nosso redor nunca conhecerão o evangelho de verdade. Se o evangelho que estamos vivendo for um evangelho falso, as pessoas rejeitarão esse evangelho, porque ele é falso, e provavelmente é um evangelho que nós cristãos rejeitaríamos também. Então, essa mudança que houve na sociedade, na cultura, ela nos traz desafios maiores. Hoje, não basta apenas a gente anunciar o evangelho àqueles que não conhecem o evangelho. O anúncio simples e superficial do evangelho muitas vezes não provoca o entendimento. As coisas que nós falamos, elas não são mais compreendidas por essa sociedade, que não tem mais, grande parte dela não tem mais princípios em comum com os princípios cristãos. Então, quando nós falamos que Jesus é o Salvador, muita gente não entende o significado dessa expressão. Quando nós dizemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, muitas pessoas não conseguem entender o motivo de nós dizermos isso. Então, nós precisamos, como igreja, ter uma outra atitude, e a atitude que precisamos ter é ir ao encontro das pessoas que não conhecem o evangelho, fazer amizade com as pessoas que não conhecem o evangelho, para que elas vejam na nossa vida. Então, nós, muito mais hoje do que antes, nós necessitamos viver o evangelho, devemos ser pessoas que têm atitudes completamente coerentes com o evangelho, para que os nossos amigos olhem para nós e eles falem assim: olha,
Você é igual a nós em muitas coisas, mas tem algumas coisas que você é diferente. E eu quero ser igual a você. Por que você é assim? Porque sempre que você descobre uma coisa melhor, você quer conhecer aquilo que é melhor do que aquilo que você já tem. O problema é que muitos que se chamam cristãos não têm vivido algo melhor, não têm apresentado algo melhor à sociedade. E de tal maneira que até mesmo a nossa comunicação ela é prejudicada. E nós precisamos buscar ser igreja de uma maneira, falar de uma maneira, anunciar o Evangelho de uma maneira que as pessoas entendam a nossa mensagem, que as pessoas compreendam o significado da nossa mensagem e que a única objeção que elas tenham, o único motivo para elas não quererem a igreja seja o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, e não o falso Evangelho. Porque quando você apresenta a uma pessoa de uma maneira clara e bem explicada o Evangelho, ela tem condições de dizer sim ou não. Ela pode dizer sim, mas ela pode dizer não. Mas que ela esteja dizendo não ao verdadeiro Evangelho, não a um falso Evangelho, que nós normalmente rejeitaríamos também. Então, o nosso desafio é dar uma explicação clara e detalhada do Evangelho a cada pessoa. Mas as pessoas não nos ouvirão e elas não irão querer ler a Bíblia se antes elas não lerem a nossa vida e não perceberem a diferença na nossa vida. Então, que nós sejamos pessoas completamente integradas na sociedade, na escola, nas várias entidades sociais, no nosso trabalho, que nós sejamos pessoas completamente integradas à vida das pessoas, que nós não sejamos pessoas estranhas, que são olhadas com suspeita, mas que nós sejamos pessoas comuns, em vários sentidos, para que possamos nos aproximar dos nossos amigos, parentes e vizinhos, e para que possamos viver entre eles de tal maneira que a nossa vida ofereça um contraste de valores, um contraste de princípios que faça com que elas queiram o Evangelho. Ontem eu ouvi a história de uma moça que fazia várias coisas erradas. Ela era uma adolescente, fazia muitas coisas erradas na sua vida, mas na escola ela fez amizade com meninas cristãs, e ela começou a olhar a vida daquelas meninas, adolescentes ainda, e ela foi impactada. Ela falou: é isso que eu quero para a minha vida, não é o que eu estou vivendo hoje. E ela então pediu para essas amigas que a levassem à igreja. Então esse é um exemplo de como nós devemos viver, sermos pessoas comuns, pessoas que se comunicam, que dão atenção, que valorizam todas as pessoas, que tratam todo mundo bem, sem preconceitos de nenhum tipo, mas que ao convivermos com essas pessoas, a gente mostre naturalmente que nós temos alguns valores e princípios que são diferentes e que são melhores do que os valores e princípios que a sociedade, que a cultura tem achado bons. Então eu queria começar, depois dessa longa introdução, eu queria começar a nossa meditação hoje com um texto de Provérbios. Provérbios capítulo 14, verso 12. Provérbios capítulo 14, verso 12. Esse versículo se repete também no capítulo 16, versículo 25, e ele diz assim: há caminhos que parecem certos, mas acabar levando para a morte. Numa tradução mais antiga, há caminhos que ao homem parecem bons, mas que no final são caminhos de morte. A mensagem aqui é o seguinte: as aparências enganam.
Nem tudo que parece é. Nem tudo que parece bom é bom. Nem tudo que parece certo é certo. E num mundo pluralista, em que há uma infinidade de crenças, cada uma com seus próprios valores, há uma infinidade de religiões, muitos costumam ficar perdidos. E às vezes eu encontro pessoas que falam assim: pastor, tem tanta igreja, tem tanta religião, como é que a gente faz para saber o caminho certo? Porque tem uma placa lá que fala o nome de Deus, tem uma placa lá dizendo que é de Jesus, mas quando você adentra aquele ensinamento, e você começa a estudar a Escritura de fato, ir fundo na Escritura, você começa a perceber que muitas vezes você encontra um caminho que não corresponde ao ensino das Escrituras, inspiradas por Deus. E veja, nós não estamos falando isso com o sentido de brigar, de debater, de atacar, de falar mal de outras religiões, não é isso. Nós apenas estamos conversando sobre aquilo que cremos. Esse curso é um curso em que nós falamos das nossas doutrinas, é um curso para a igreja. Mas como nós estamos na internet, pode ser que alguma pessoa de uma outra crença possa, por curiosidade, assistir esse vídeo. E eu quero deixar claro que nós não queremos brigar com ninguém, nem atacar ninguém, nem falar mal da religião dos outros. Mas de acordo com aquilo que nós cremos, que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a revelação do Criador para a nossa vida, nós entendemos que há um caminho certo, e que há caminhos que não correspondem à vontade do Criador. Isso quer dizer o seguinte: tem muita gente enganada, tem muita gente trilhando caminhos pensando: esse caminho parece bom, esse caminho fala de Deus, esse caminho fala de fazer o bem, esse caminho fala de fazer caridade, esse caminho fala de ajudar os outros, esse caminho fala de ser bom. Parece bom, mas aquilo que não corresponde aos valores e princípios da palavra de Deus, para o cristão não é um caminho bom. Porque nós cremos que a mensagem de salvação está nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Então, a Bíblia não é um livro que nos torna orgulhosos, é um livro que nos torna humildes. Muitos cristãos têm sido mesmo orgulhosos, e estão estragando o testemunho do Evangelho. E pode parecer que quando nós afirmamos que só há um caminho, que nós estamos sendo soberbos em dizer que só o nosso caminho é certo. Não. Aliás, nós cristãos somos pessoas erradas muitas vezes. Nós cristãos somos pessoas que fazemos coisas erradas, que erramos, que vivemos às vezes de uma maneira que não agrada a Deus, mas quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, nós nos arrependemos de verdade. Nós procuramos corrigir as nossas falhas, e a Bíblia diz que nós somos pecadores, ou seja, nós não estamos na igreja por causa do nosso desempenho. A igreja não é uma comunidade de pessoas boas, mas é uma comunidade de pessoas que entenderam que precisam melhorar. A gente procura uma igreja porque a gente percebe que a nossa vida não vai bem, porque a gente percebe que a gente não é tudo aquilo que a gente poderia ser. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos complicados, nós temos necessidades, nós desagradamos a Deus, e por isso que nós precisamos de orientação, precisamos de um caminho, queremos encontrar o caminho da salvação, e aí então a gente procura uma comunidade de fé, porque a gente quer encontrar o caminho. E a Bíblia diz o quê? Que todos pecaram. E quando a Bíblia diz que todos pecaram, ela está dizendo que nós pecamos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, necessitam da presença gloriosa de Deus.
estão afastados da presença gloriosa de Deus. Isso inclui todos. Então, quando a gente vem para a igreja, a gente não vem para a igreja porque a gente é bom. A gente vem para a igreja porque a gente percebe que a gente precisa de Deus, que a gente quer encontrar um caminho. E a religião institucionalizada muitas vezes falhou, porque a religião institucionalizada criou soberba em muitas pessoas, fazendo alguns acreditarem que só por estarem na igreja são melhores que os outros. Mas nós com frequência encontramos não cristãos, com frequência encontramos pessoas que não são da igreja, que têm uma vida moral corretíssima, que são honestíssimos. Aliás, hoje à noite eu quero falar sobre isso. Hoje à noite eu quero falar sobre um homem religioso, bondoso, mas que não tinha salvação. E Deus trabalhou na vida desse homem para que ele encontrasse o caminho de salvação. Então deixa eu fechar o parênteses aqui da minha propaganda. Mas tudo isso eu estou dizendo para você refletir sobre o seguinte: nós não somos melhores que ninguém. Muitas vezes, com frequência, encontramos não cristãos que são muito melhores do que nós. E nós, com frequência, quando olhamos para a palavra, percebemos que precisamos melhorar muito. Mas ao encontrar esse caminho, que é o caminho da Escritura, nós percebemos e desejamos ajudar outras pessoas a encontrar esse caminho, que é o caminho de um Deus que olhou para nós com a nossa vida totalmente errada, com a nossa vida totalmente equivocada, com os nossos princípios e valores totalmente fora dos desejos do Criador. Deus olhou para nós nessa situação e Ele nos amou, e Ele nos chamou para Ele, e Ele enviou Seu Filho para fazer um sacrifício em lugar de nós pecadores, o Seu Filho perfeito, sem pecado, que morreu em lugar dos pecadores, substituindo os pecadores para que os pecadores pudessem ter vida, para que os pecadores pudessem ser reconectados com Ele. Então, veja, ser cristão é ser humilde, porque o cristão é aquele que reconhece que não merece o perdão de Deus, mas que mesmo sem merecer recebeu o perdão de Deus, porque confiou na substituição que Deus fez. Deus, para não matar o pecador, Ele matou o Seu Filho no lugar do pecador. Então, ser cristão, antes de tudo, é ser humilde, é reconhecer que você não é melhor que ninguém, mas é reconhecer que mesmo você sendo às vezes pior do que muitos, Deus olhou para você com graça, teve misericórdia de você, e Ele te alcançou e te perdoou por todos os seus erros, falhas, pecados, pela sua vida errada, pelos caminhos maus por onde você andou. Deus perdoou você mesmo sem você merecer. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho, uma mensagem que foi esquecida por muitos grupos religiosos no decorrer da história. Então há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Como é que eu sei se um caminho é bom ou se ele só parece bom? Como é que eu faço para distinguir o certo do errado? Eu preciso conhecer as Escrituras, eu preciso mergulhar no mundo da Bíblia. Tem gente que lê um versículo e já fala mal da Bíblia, fala mal do cristianismo, às vezes leu a Bíblia superficialmente, sem entender a distância histórica, a distância cultural, a distância temporal dos textos, e faz uma avaliação superficial e já rejeita a mensagem cristã.
O meu convite é para que você mergulhe no mundo da Bíblia. E se você quiser conhecer mais, eu estou aqui para te ajudar a conhecer de verdade a mensagem cristã, não possivelmente uma mensagem que você ouviu nos meios de comunicação e que deixou você indignado, não uma mensagem que explora a boa-fé de pessoas simples. Essa mensagem também me deixa indignado. Não a religiosidade sem lógica, sem razão. Não a religiosidade de aparência, de pessoas que tentam se fazer parecer o que elas não são de verdade. Esse tipo de religiosidade também nos deixa indignados. Também me deixa indignado. Mas eu quero levar você a pensar que talvez haja uma opção. Eu quero levar você a pensar que talvez seja possível seguir a Jesus de verdade. E nós aqui na nossa comunidade não somos perfeitos, mas nós estamos tentando seguir Jesus de verdade. Nós estamos buscando conhecer a Jesus, estamos procurando conhecer a revelação do Deus Criador, e estamos fazendo força para vivermos de uma maneira que agrada a Deus. Não somos perfeitos e reconhecemos isso, mas nós estamos nessa jornada. E se alguém que nos ouve hoje quiser participar dessa jornada com a gente, nós estamos aqui para ajudar você. Vamos então para 1 Coríntios 3:11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz aqui o texto: porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro pode ser colocado. Então, nesse capítulo 3 aqui, Paulo está dizendo que a igreja é o edifício de Deus. Aliás, eu tenho repetido muito isso, porque no decorrer da história a igreja cristã desenvolveu um conceito errado sobre a igreja. Um conceito errado, mas que é derivado do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento esse conceito não era errado. É o conceito do edifício da igreja como a igreja. É o conceito de templo. E o conceito de templo é um conceito que teve o seu lugar, é um conceito que teve o seu valor no Antigo Testamento. Porque a revelação estava em processo, a revelação estava acontecendo. E Deus queria centralizar o culto para que o ensinamento da sua revelação fosse guardado por homens que haviam recebido essa revelação. Então o templo era o centro do culto, e Deus então, quando o povo dele estava ali reunido, Deus habitava aquele templo e Deus se comunicava com o seu povo. Era assim que ele escolheu fazer no Antigo Testamento, para ele poder se revelar a uma humanidade que havia se afastado do Criador desde lá do princípio. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos Jesus olhando para o templo e dizendo: não vai ficar pedra sobre pedra. E em várias ocasiões Jesus deixa claro que o templo não será mais, aquele templo construído de pedras, não será mais o lugar do encontro da criatura com o Criador. E depois do ministério de Jesus, Jesus mostra o verdadeiro sentido, mostra o porquê de tudo aquilo que foi feito no Antigo Testamento. E Jesus então mostra que ele veio dar o verdadeiro sentido de todas aquelas leis do Antigo Testamento. Ele morre na cruz, ele ressuscita,
ele morre na cruz como aqueles cordeiros que eram sacrificados no Antigo Testamento, mas ele ressuscita e ele mostra um novo caminho. E nesse novo caminho, nós vemos depois Paulo e Pedro dizendo que nós é que somos o templo do Espírito, porque depois da ascensão de Jesus, ele envia o seu Espírito, e o Espírito é derramado sobre a igreja, o Espírito vem morar em cada crente. Cada cristão verdadeiro é uma pessoa habitada pelo Espírito Santo, e as pessoas então se tornam templo. Paulo diz em várias ocasiões: vocês são o templo do Espírito Santo. Pedro diz: vocês são uma casa espiritual construído, vocês são pedras vivas que Deus usa para a construção de uma casa espiritual. Ele está dizendo agora que a pedra não é mais pedra de verdade, é pedra viva. Ou seja, nós somos morada do Espírito, e nós somos as pedras, os tijolos que Deus usa para construir um edifício espiritual. O templo é espiritual. Esse lugar que nós nos reunimos e que erroneamente nós chamamos de templo, não é um templo, é um prédio só. Aqui não é a morada de Deus. Deus não habita aqui nesse lugar, de tal maneira que quando você sai, você deixa Deus aqui, e quando você vem porque Deus mora aqui. Não, Deus não mora aqui, Deus mora no coração, Deus mora dentro de todo aquele que crê. Deus mora dentro de todo aquele que se entrega a esse Jesus, que morreu por nós, que viveu uma vida perfeita e que mostrou para nós o caminho de volta para o Pai, para o Criador. Nós somos o templo, só que esse templo que é a igreja que é o corpo de Cristo, que é uma casa espiritual, que é formada por pessoas que creem em Jesus. Esse templo tem um alicerce, e o alicerce é Jesus Cristo, e não pode haver outro. Quando Jesus vai fazer uma pesquisa com seus discípulos, ele diz: o que o povo está falando que eu sou? E eles vêm, uns estão dizendo que o Senhor é um profeta, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista que ressuscitou, uns falam isso, outros falam aquilo. E aí Jesus pergunta: mas e vocês? O que vocês dizem? O povo fala muita coisa, mas vocês, o que vocês dizem? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Cristo quer dizer o Messias esperado de Israel, aquele que seria ungido para trazer salvação ao seu povo, ungido, que receberia autoridade para trazer salvação para o seu povo. Então, aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, você é pedra, e sobre esta outra pedra, que é a sua afirmação, eu vou construir a minha igreja. Então, Jesus não está dizendo que Pedro é o alicerce da igreja, Jesus não está dizendo que Pedro é a pedra, mas Jesus está fazendo um jogo de palavras com ele. Jesus está brincando com a palavra pedra. Ele está dizendo, porque o nome Pedro quer dizer pedra, e ele está dizendo: Pedro, olha que interessante, Pedro, você é pedra, mas o que você falou é outra pedra, o que você falou é uma pedra mais importante. Qual foi a pedra que Pedro falou? A afirmação dele que Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Salvador esperado, e sobre ele é que Jesus edifica a sua igreja. Sobre essa pedra é que Jesus edifica, sobre essa afirmação. A igreja só existe porque Jesus é o Messias, Jesus de Nazaré é o Salvador do mundo, que veio nos salvar, que veio até nós. Jesus é o Salvador. Então, Cristo é o fundamento da igreja. Cristo é o único fundamento. Não existe Cristo e mais alguma coisa. Não existe Cristo e mais uma outra pessoa. É somente Cristo. Cristo é o fundamento. Cristo é o alicerce da igreja.
Tudo que nós somos e fazemos e tentamos fazer está baseado no fato de que Jesus é o Salvador. Ele é o Salvador. Então, Jesus é o único alicerce. Um outro texto, que é justamente o texto que eu estava mencionando, Mateus 16. Eu já citei ele antes, mas é sempre bom a gente ir à fonte. Mateus 16, 13. O texto diz assim: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Filho do Homem é um título atribuído ao Messias no Antigo Testamento, e Jesus já havia se identificado como o Filho do Homem. Quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Em outras palavras, quem vocês creem que eu sou? Jesus perguntou. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, que esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Então Jesus aqui fazendo essa afirmação, dizendo que a pedra, a afirmação de Pedro, é o alicerce sobre o qual a igreja vai ser edificada. Então, Jesus Cristo é a pessoa central da igreja. A igreja exalta Jesus, a palavra de Deus exalta Jesus, os nossos cânticos exaltam Jesus, a nossa vida é uma vida que busca exaltar a Jesus, porque Jesus é o fundamento, Ele é o alicerce da igreja, Ele é a razão de nós estarmos aqui. Nós celebramos a ceia, nós nos lembramos daquilo que Jesus fez. A igreja existe por causa do sacrifício de Jesus, por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Então esse é o fundamento da igreja. Agora vamos abrir em Hebreus 4:12. Tudo bem? Olha só que palavra interessantíssima. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, numa outra tradução, viva e eficaz, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Então, primeiro, a palavra de Deus é viva. Se você pegar o jornal de ontem, hoje ele já está desatualizado, mas você pega o texto bíblico que tem 2.000 anos, alguns textos 5.000 anos, e você olha para essa palavra, você percebe que ela fala da nossa vida hoje. Ela é sempre atual, porque ela é uma palavra viva. Essa palavra foi produzida de tal maneira que os princípios e valores que estão aqui sempre se aplicam a nós. Porque embora a cultura tenha mudado, embora os valores da sociedade tenham mudado, embora a sociedade tenha adquirido tecnologia, o coração do ser humano é sempre o mesmo no decorrer dos séculos. Nós somos as mesmas pessoas sempre. Nós temos as mesmas tentações. Nós somos tentados ao egoísmo, ao orgulho, à soberba,
a todos aqueles pecados que estão registrados aqui na Escritura, eles fazem parte do nosso coração. Jesus mesmo falou que as coisas más vêm de dentro da gente, procedem do nosso coração. Então a Bíblia, ela é viva, ela é sempre atual. Você começa a ler a Bíblia hoje, você pensa que na história, nesses 2000 e poucos anos de cristianismo, pessoas no decorrer da história, quando leram essa palavra, foram tocadas e foram desafiadas a mudar de vida por essa palavra. Ela é uma palavra viva, ela é atual, ela é viva e poderosa, eficaz. Essa palavra tem poder para mudar a minha vida, essa palavra tem poder para mudar o meu coração. À medida que eu me exponho a essa palavra, eu sou desafiado por Deus a ser uma pessoa diferente, eu sou desafiado por Deus a ser uma pessoa melhor, eu sou desafiado por Deus a abandonar os meus pecados, a abandonar o meu egoísmo, a abandonar aquelas coisas que me levam para longe de Deus, a abandonar tudo aquilo que desagrada ao Criador. Eu sou desafiado por essa palavra, ela é poderosa, ela toca meu coração, ela me mostra que eu estou errado, e isso me emociona, isso mexe comigo, de saber que eu estou ainda longe do Criador, e que eu preciso me voltar para Ele. Então a palavra de Deus é viva e poderosa, e aqui ele usa ele faz uma metáfora, ele fala da espada do guerreiro. Naquele tempo as guerras eram feitas com espadas, e outras coisas, lanças e porretes e outras coisas, mas uma espada, já havia se percebido que uma espada que tem o corte dos dois lados, ela funciona melhor do que a espada que tem o corte de um lado só. Eles haviam percebido isso, que quando ia espetar o inimigo, aquela espada que tinha o corte dos dois lados, ela penetrava com mais facilidade do que aquela espada que tinha o corte de um lado só, ela encontrava mais resistência. E ele está dizendo o seguinte: a palavra de Deus é como uma espada. E qual era o objetivo da espada? O objetivo da espada era penetrar no inimigo, era furar o inimigo, para você ferir o inimigo ou matar o inimigo. Era assim que se faziam nas guerras. Aliás, guerra nunca é bom, mas a guerra sempre foi produto da humanidade. A guerra sempre foi o resultado de um coração afastado do Criador. E o que nos deixa pasmos é que muitos na história que se diziam cristãos se envolveram em guerras, provocaram guerras. E aí a gente entende porque tem gente que diz que a igreja falhou. Não a igreja do Senhor Jesus, mas no decorrer da história houve momentos em que aquelas pessoas que faziam parte da igreja, e muitas vezes os que eram líderes da igreja, falharam em obedecer os mandamentos da palavra de Deus. Mas ele diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, uma espada afiada dos dois lados. Por quê? Porque assim como a espada penetrava no inimigo, a palavra de Deus vai fundo na alma e no espírito da gente. A palavra de Deus revela para nós mesmos quem nós somos, e ela nos chama a mudar. A palavra de Deus mostra os desejos e pensamentos do meu coração. Imagino que você seja uma pessoa de boa reputação, imagino que você seja uma pessoa boa, uma pessoa que se relaciona, que é amigo de todo mundo, e os seus amigos gostam de você, e você é uma pessoa respeitada na sociedade. Mas só você sabe, em determinados momentos, que pensamentos vêm, que você tem vergonha de compartilhar. Só você sabe que desejos vêm ao seu coração e que você não tem coragem de contar para ninguém. Mas quando você se expõe à palavra, e quando uma pessoa assim orgulhosa, uma pessoa que se acha perfeita, que se acha boa, se expõe à palavra, ela é confrontada, e a palavra mostra para ela que ela tem determinados desejos que não agradam ao Criador. A palavra mostra para ela que determinados pensamentos não são bons, porque não agradam ao Criador.
Então, nós precisamos dessa palavra. Então, a minha palavra para você hoje é: ame a Bíblia, deseje, tenha fome da Bíblia, tenha vontade de conhecer essa palavra, busque essa palavra, tenha diligência em tentar entendê-la, porque essa palavra é poderosa para transformar você. Porque quando você vai ler a palavra e a palavra fala de você, você chora diante de Deus e pede perdão e diz: Senhor, me ajuda a mudar, porque o que eu estou fazendo não agrada ao Senhor. Você pega, por exemplo, Gálatas capítulo 5, apenas para a gente concluir, para não ficar muito vago. Há muitos textos, mas esse é um dos textos que ele fala. Gálatas 5,19, ele fala daquilo que a nossa natureza humana produz. Porque tem gente que fala: se Deus existisse não haveria guerra. Não, mas não é Deus que faz a guerra, somos nós. Porque o nosso coração é mau. Não necessariamente o seu coração, você que nunca provocou nenhuma guerra, mas talvez se você estivesse no lugar de algum líder de um país que está provocando a guerra, você lá, na mesma situação dele, possivelmente faria a mesma coisa que ele está fazendo. É fácil a gente julgar o outro quando a gente não está no lugar do outro, mas se você, no mesmo lugar, nas mesmas condições, provavelmente faria as mesmas coisas. Porque nós não somos tão bons assim, a gente se esforça para ser bom, porque a gente conhece o Evangelho, mas lá no fundo do coração a gente não é tão bom assim, por isso nós precisamos de Deus. Gálatas 5,19, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Entendeu? O que Paulo está falando? Ele está falando aqui do nosso coração. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está mostrando para a gente quem a gente é. A gente olha essa lista e você encontra o seu coração em vários itens dessa lista. Se você é um cristão, você vai para Deus e fala: Deus, me perdoa, meu coração, eu quero ser diferente. A palavra de Deus é viva e poderosa. Se você está vivendo nessa lista aqui, eu quero dar esperança para você. A palavra de Deus é um instrumento de Deus para mudar a sua vida e fazer de você uma pessoa melhor. Não só te fazer uma pessoa melhor, mas te dar salvação por toda a eternidade. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Eu quero te dar graças por esse tempo em que nós passamos olhando para o Senhor e olhando para a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter essa prática de ter um tempo diário para olhar para a palavra e deixar que a palavra nos leve para dentro de nós mesmos. Senhor, nos ajuda aqueles que nunca leram a Bíblia, ajuda aqueles que têm dificuldade de entender a Bíblia, para que não desanimem nem desistam, mas que persistam, que sejam perseverantes, porque se perseverarem vão conseguir entender. Senhor, por favor, produz em nós arrependimento verdadeiro. Todas as vezes que nós olharmos para a Bíblia, a gente perceber que a gente está fazendo coisas, e que tem algumas coisas que estão dentro da gente, e que não agradam ao Senhor, que a gente seja levado às lágrimas, que a gente seja levado ao arrependimento, que a gente seja levado à mudança. Só o Senhor é poderoso para mudar o coração da gente. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.
quero chamar os irmãos do grupo de louvor à frente. Nós já vamos caminhando para o nosso encerramento. Eu gostaria de fazer 2 orações. Está certo que nós acabamos de orar, mas nunca é demais a oração. Eu queria orar, aliás, por 3 motivos. Primeiro, quero orar pela reforma. Quero orar pela reforma do nosso local de encontro. Nós queremos um lugar mais bonito, mais confortável, para que possamos, inclusive, convidar os nossos amigos. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa, falei, eu disse assim, vamos fazer um culto na sua casa? Ai, pastor, espere eu trocar o sofá, o meu sofá está muito feio. Eu falei, não, mas ninguém vai reparar no seu sofá, a gente quer estar junto. Mas aquela pessoa, ela queria receber melhor os irmãos na sua casa. Não que isso fosse uma coisa importante, mas para ela era. E esse é o nosso pensamento. Nós queremos convidar nossos amigos para participar conosco desse tempo de adoração a Deus. Mas a gente olha, puxa, ali tem uma rachadura na parede, aquele lugar ali choveu e a parede ficou manchada, quebrou aquele vidro. Talvez você pense assim, mas o banco é muito duro. Então tem algumas coisas que o nosso local não está tão bom, não está tão confortável. Nós queremos melhorar. Então eu queria orar por isso. Queria orar para que houvesse uma intervenção de Deus, para que terminasse a guerra na Ucrânia. Muita gente morrendo e muita gente sofrendo. Guerra não é uma coisa boa. Guerra não deveria ser uma opção. Vamos orar por isso. Eu queria orar por esses motivos. E queria orar também para que Deus fizesse com que a sua palavra batesse fundo no seu coração e incendiasse o seu coração nessa manhã. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento, mais uma vez. E eu quero pedir que a palavra do Senhor, com todo o seu poder, possa alcançar os nossos corações. E que ela seja como um fogo que arde dentro do nosso peito. Que a tua palavra nos atraia para ti mesmo. Que a tua palavra nos faça empolgados. Que a tua palavra nos atraia para ti. Que a tua palavra traga avivamento para a nossa vida, avivamento para o nosso coração. Senhor, por favor, nos abençoa neste dia. Faz essa mensagem chegar para pessoas que precisam dela, para pessoas que vão ser tocadas por ela. E nos ajuda a ajudar aqueles que estão em busca de espiritualidade, aqueles que estão em busca de um caminho. Senhor, eu quero pedir, por favor, pelo fim dessa guerra, que o Senhor intervenha, que o Senhor dê sabedoria, estratégia àquelas pessoas que podem fazer com que essa guerra termine. Senhor, eu quero pedir também pelos nossos amigos, parentes e vizinhos que estão caminhando longe do Senhor. Eu quero pedir, Senhor, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito e que o Senhor use as nossas vidas para mostrar para eles um caminho melhor, que é a descoberta do Jesus Cristo que está vivo. Senhor, pedimos também, nos dá os recursos que a gente precisa para fazermos essa construção, fazermos essa reforma. Dá a nós esses recursos para que a gente possa contribuir com alegria. E socorre todos aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão doentes, aqueles que perderam entes queridos, aqueles que têm pessoa da família que está doente, aqueles que estão enfrentando problemas na família, com filhos, com marido, no trabalho, aqueles que estão enfrentando dificuldades em alguma área da sua vida, e aqueles que estão desempregados e com dificuldade de colocar o pão de cada dia na mesa. Senhor, por favor, socorre essas pessoas. Venha em socorro daqueles que estão precisando.
E Senhor, usa as nossas vidas para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Nos capacita a sermos bons colegas de trabalho, a ser profissionais que trabalham com integridade e com excelência. Nos ajuda, Senhor, a fazermos diferença nos lugares onde estivermos. Senhor, nos transforma as nossas vidas, para que as nossas vidas sejam como o sal que tempera, como a luz que ilumina. Senhor, obrigado por esta igreja. Obrigado, Senhor, por esse caminho. Obrigado pelas pessoas que trouxeram a Tua palavra até nós. E nos capacita a nos expormos a esta palavra todos os dias. Transforma as nossas vidas. Traz avivamento para o nosso coração, para que sejamos cristãos fervorosos, que amam o Senhor, que amam a igreja, que participam da reunião do Teu povo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.